Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença, reunidos, ó Deus, aqui em Santo André, em São Caetano, São Paulo, aonde tiverem pessoas que vão estar unidas para assistir esse vídeo, para ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor. Usa-nos como instrumento das tuas mãos e abençoa, Pai. Abençoa todo o povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, estamos na tua presença e nos rendemos a ti, adorando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um fruto do Espírito, que se chama bondade. Tem algumas versões que trazem bondade e benignidade. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Se você estiver lendo em outra linguagem, a Almeida, a NVI, vai estar um pouco diferente, mas é a mesma forma de dizer. É só a forma um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. E nós vamos começar com Gálatas 5,16, que fala assim: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. De novo, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Amém? Pois, descendo um pouco mais, Gálatas 5,19, fala quais são os frutos da natureza humana. Quais são os frutos que nós carregamos aqui dentro? E ele fala: imoralidade sexual é um fruto. Ações indecentes, impureza, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas semelhantes a essa. Tudo isso é fruto que está dentro de nós, está dentro da nossa carne. Que basta acender um fósforo e a gente bota elas em ação na hora certa, sem ter medo de nada. Desejos da natureza espiritual, que também está dentro de nós. Quando nós nascemos, nós tínhamos só essa parte da natureza boa. Quando pecamos, herdamos a natureza carnal, que são os frutos que acabamos de falar aqui em cima. Gálatas 5, 22, 23. Amor é um dom que você tem em você. Alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, em outras versões, bondade e benignidade, fidelidade, humildade e domínio próprio. O versículo termina dizendo: contra essas coisas não tem lei. E todo esse monte de coisa boa, ele também está dentro de nós. Assim como tudo que nós falamos aí em cima sobre o fruto da carne também está. E aí começa a nossa luta.
Como eu desejo amar. Como eu desejo ter alegria. Como eu desejo ter humildade. Mas eu não consigo. As obras da carne, que são inimizade, ciumeira, briga, elas lutam comigo. E acaba prevalecendo a carne. Na maioria das vezes. Isso é um retrato do que nós somos por dentro, um raio-x nosso. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre bondade e benignidade. Benignidade é o ato de ser bom. É o ato de desejar o bem. Não necessariamente de fazer. Mas você conversa com uma pessoa que fala, nossa, como eu gostaria que tivesse paz no mundo. Como eu gostaria que dentro da minha casa todo mundo se entendesse. Ele gostaria mesmo. Ele deseja mesmo, é um ato de benignidade. Mas não está nele o desejo, a ação de fazer, que é a bondade. A bondade é praticar a benignidade. Praticar o desejo que temos em nós de fazer o bem. E vamos combinar, é fácil, irmãos? É não. Você deseja fazer o bem, você vai e faz tudo direitinho, até que alguém pise no teu calo. Na hora que pisou no teu calo, já não dá mais. É uma coisa difícil, nós vamos falar mais no fim sobre isso. Para ser bom, não precisa ser famoso, não precisa ser estudioso. Ser bom é fruto do Espírito. Ele está dentro de nós, mas o dono dele é o Espírito Santo. E é impossível ser bom se você não andar assim com o dono do fruto. Se você não tiver comunhão com o dono do fruto, não tem como. Bom é estar em sintonia com o Espírito Santo. Ele é benigno. Ele é bom. E ele te capacita a usar esse fruto. Se eu ando com ele, eu serei bom naturalmente. Eu não preciso forçar a ser bom. Eu sou obrigado a ser bom. Eu sou obrigado a falar amável. Não. Se você tiver com o Espírito Santo dentro de você, se você ora para ele, se você ouve o que ele tem a te dizer, você naturalmente pratica o bem. Sem esperar elogio, sem esperar reconhecimento, sem querer obrigar os outros a fazer o bem. Eu faço o bem, você é obrigado a fazer o bem. Nada disso, você faz e acabou. Se ninguém quer mais fazer, é problema dele. Sabe por quê? Porque teu amigo é o Espírito Santo. E você quer agradar ele. É uma coisa natural. Você está percebendo? Não é forçado, irmão. Não é 24 horas de oração, joelhado, dobrado. Não é 24 horas de jejum. É comunhão, é orar. É acordar e dizer, ô Espírito Santo, me abençoa, me dirija o dia, me ensina a fazer a tua vontade. O que é que o Senhor tem para hoje? Eis-me aqui. Oh, glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Eu falei com uma irmã que uma pessoa tinha ligado para mim e pediu ajuda e orientação, e eu falei, eu vou orar. E eu estava orando para saber o que é que o Espírito Santo tinha para mim falar para a pessoa. Porque eu mesmo não sabia o que falar. Tudo que eu falasse era da minha carne, não ia adiantar nada. E eu estava orando. E de repente ela postou uma mensagem enorme no grupo, que era exatamente aquilo que aquele irmão estava precisando. E eu falei, meu Deus, eu não preciso responder. Ela já respondeu. E aí eu pude falar que o Espírito Santo que habita em mim, ele não me falou o que era para falar, mas ele falou para ela. Eu tenho certeza que quando a pessoa leu, a pessoa já sabia que era para ela. E é maravilhoso quando você tem essa sintonia com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus. Até coloquei uma mensagem para ela e falei, poxa, como eu amo esse grupo. Um grupo em sintonia com o Espírito. Um falou, o outro responde. É grandioso. E continuando, irmãos, eu gostaria de falar hoje, testemunhar sobre um irmãozinho na Bíblia. Eu digo irmãozinho porque ele não tinha muita significância, não. Não era um Pedro, um Paulo, um Timóteo, não. Era um irmão. O nome dele era José. Ele era nascido em Chipre, se converteu ao cristianismo, estava na igreja e ele ganhou um apelido. Ele ganhou um apelido dos discípulos, Barnabé, que significa filho da consolação, filho da exortação. José era tão íntimo com o Espírito Santo que ele estava ali na igreja para fazer o que fosse melhor. Ele estava ali para ajudar. Ele estava ali para fazer a diferença. E ele não queria nem saber com quem que era, quem não era. Ele estava ali para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Bom, Barnabé, ele era de Chipre, convertido ao cristianismo, vivia com os apóstolos. Isso você vai encontrar lá em Atos 4:36. Ele, vendo a necessidade do povo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele, vendo a necessidade do povo, lá em Jerusalém, ele foi lá e vendeu uma propriedade que ele tinha lá em Chipre. Ele vendeu uma propriedade. Logo, o dinheiro era dele. Logo, ele poderia chegar e falar, olha, irmão fulano, uma cesta básica, irmão ciclano, um dinheiro para você pagar uma conta, irmão Beltrano, eu vendi a casa que eu tinha para mim comprar teus remédios. Foi isso não. Barnabé vende, pega todo o dinheiro e chega e dá na mão dos apóstolos. O importante aqui é quem dirige a igreja. Importante aqui é Pedro. Importante aqui são os discípulos que estão aqui. Então está na mão deles, para eles fazerem o que quiser.
questionou. Ó, irmão, é para dar para os pobres, viu? Não vai embolsar nada, não. Ele deu e acabou. Supriu a necessidade de muitos irmãos necessitados. Muitos irmãos foram abençoados. Por quem? Pelos apóstolos que davam, ó, irmãos, está precisando disso, toma, não sei o quê. Ninguém citou, foi Barnabé que vendeu. A Bíblia cita, mas não, ninguém ficou falando. Lá na hora o importante era suprir a necessidade. Esse fruto se chama bondade. Glória a Deus. Atos 11, do 23 ao 24. Ele viu que a graça de Deus tinha sido derramada entre os gentios. E os apóstolos mandaram ele para lá, vai lá ver. Porque naquela época ninguém acreditava muito que gentios se convertiam ao cristianismo. Vamos ver o que é, vamos ver o que não é. Mandam ele para lá. E Atos 11, do 23 ao 34, fala: ele, vendo a graça de Deus entre os gentios, se alegrou, ficou feliz e animou. Vem cá, um monte de gentil que não conhecia Jesus, mas que agora conhece, permanece firme na fé. Fica firme. Ele deu testemunho, ele pregou, acabou convertendo mais gente. Ele foi lá e ficou alegre. Todos chegaram ao conhecimento de Cristo. Quem tinha fama? Quem tinha fama era Paulo, que estava pregando. Ele foi lá para ajudar. Mas a Bíblia cita que ele animou, que ele fortaleceu, que ele pregou. Fruto de bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, 27. Voltando um pouco. Paulo se converteu. Paulo se converteu, e quem é que acreditava que Paulo tinha se convertido? Ananias, que Deus mandou ele ir lá para ele recuperar a vista, e ele foi batizado, e depois mais ninguém. Ele foi descido por um balde numa janela, porque ninguém acreditava nele. E aí, quem é que vai para lá? Barnabé. Vai lá, Barnabé. Se ele não converteu muito, logo nós vamos ficar sabendo que você vai ser preso e chicoteado. Barnabé vai. Conversa com Paulo. Ciente do testemunho de que realmente Paulo tinha se convertido, ele não fala: que bom, meu irmão, que você se converteu. Agora se vira. Agora paga o preço de você ter matado muito cristão, porque agora ninguém acredita em você. Vai ser duro. Não. Sabe o que ele fez, irmãos? Barnabé volta para Jerusalém. Enfrenta o concílio de judeus e dos discípulos e tudo, e fala: ele realmente se converteu. Eu tive com ele. Eu conversei com ele. E deu testemunho. E sabe por que Paulo foi aceito? Por causa de Barnabé. Aí Paulo vem. Aí todos, Paulo, grande conversão. Mas se não fosse Barnabé ter dado a cara para bater e ir atrás dele, isso não teria acontecido, não. E por que ele foi? Bondade. Vontade de ver um irmão na fé, firme, pregando e estando junto.
Atos 11:30, Gálatas 2:9. Paulo e Barnabé levantam uma coleta para mandar para os irmãos que estavam passando fome em Jerusalém. Paulo e Barnabé. Atos 15, do 35 ao 40. Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Eles vão para uma missão. E no meio dessa missão, João Marcos fala: vou ficar não. Ele teve medo? Não sei. Ele achou que era árdua a viagem? Não sei. A grande verdade é que João Marcos voltou. E não quis ficar com eles. E isso deixou Paulo irritadíssimo. Como nós vamos fazer a obra de Deus e traz um homem que depois dá para trás e volta? Um homem fraco, um homem covarde. E vai saber se lá o que Paulo pensou. E aí eles vão em outra missão. Barnabé, Paulo e Marcos. E Paulo fala: comigo não. Esse frouxo, não, comigo não. E Barnabé brigou com ele. Por que não? Por que não? Ele pode ser útil, ele vai... Paulo falou: comigo não. E eles tiveram, a Bíblia fala que eles tiveram uma discussão. E Paulo resolveu pegar Timóteo e levar para a missão, e Barnabé pegou Marcos para ficar com ele. Porque era primo? Não. Porque era um irmão fraco, que precisava da ajuda dele, precisava ser fortalecido por ele. Olha, irmãos, em 1 Coríntios 9:6, em 2 Timóteo 4:11, nós vemos Paulo recebendo Marcos de novo, engajando ele no evangelismo. Por quê? Porque teve alguém bom, teve alguém que não via maldade, tinha alguém que só via a possibilidade da pessoa melhorar. E ele preparou João Marcos. E João Marcos volta com Paulo. Irmãos, isso é maravilhoso quando a gente vê. Por isso que eu estou falando hoje especificamente desse fruto, que é a bondade. Que é a bondade, irmãos. Você ser bom é alguém tá falando para você: olha, o fulano não presta, o fulano não vale nada, o fulano é bebum, o fulano gastando dinheiro, e você tá aqui. Só que o que você tem de amigo? O Espírito. O Espírito está aqui. Aí você fala: poxa, essa pessoa tem razão mesmo, safado, sem vergonha mesmo. E aí o Espírito fala: não, ele é uma pessoa querida por Deus. Vamos orar para ele que ele vai parar de beber. Vamos conversar, animar ele, que ele vai virar uma pessoa firme, forte. Essa é bondade. Bondade. Ah, aquela pessoa lá é prostituta, não vale nada, é uma vagabunda. E o Espírito Santo que fala: é a imagem e semelhança de Deus. Se aquela vida receber um abraço, se aquela vida for confortada, ela pode mudar. Isso é bondade.
bondade que só o Espírito pode te ensinar a ser. Não é uma coisa forçada. Não é uma coisa comprada com oração, jejum, não. É comunhão. Porque quando eu falo não é oração, é comunhão, você vai falar para mim, uma oração é a mesma coisa que comunhão? Não é não. Comunhão é você estar aqui, ó, e falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Qual é a tua vontade para a tua igreja? E às vezes ele te dá uma palavra que vai servir para um só. Eu já preguei aqui, quando coloco no YouTube, 16 pessoas viu, 18 pessoas viu, e já teve pregação que uma pessoa viu. E eu fiquei triste. Poxa, a igreja nem sendo por vídeo, ela não tem disposição de... E Deus falou, eu queria falar com quem ouviu. Ponto. Não é para ficar julgando e criticando os outros que não viram. O problema dele. Essa é a graça do Espírito. Isso é comunhão com o Espírito. Comunhão, ele te fala. Você acabou de ler. Você acabou de ver uma mensagem, depois ele fica martelando, sabe assim? Hoje a dos Anjos deu um testemunho que ela falou, eu estava assistindo um desenho evangélico. E nesse desenho evangélico, falava-se sobre Jesus falar, destrói esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Ela disse, depois no desenho aparece Jesus já ressuscitado, e aí o Espírito falou para ela, ó, o templo reconstruído em 3 dias. Ó, irmãos, isso é Espírito. Nós já demos vários estudos sobre isso, já falamos, mas a hora que o Espírito testifica no nosso coração é diferente. É diferente. E logo depois ela tem um livramento gigantesco, glória ao nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo, se vocês prestaram atenção, não tem nada notório, não tem nada digno de relevância, não tem nenhum milagre, nenhuma cura, nenhuma oração grandiosa, nenhum evento nobre, não. O ministério de Barnabé era sempre estar na sombra. Ele viveu na sombra de Paulo. Ele ia para as viagens missionárias com Paulo. Ele acompanhava. E aonde que tem o nome de Barnabé? Não tem. Tem Paulo fez, Paulo pregou em Atenas, Paulo, mas quem estava ali junto, orando, ajudando, era Barnabé. Nada digno, nada. Você não lê nenhum milagre, nada que possa exaltar Barnabé. Ele era um auxiliar. Ele ajudou Marcos. E ele escreveu algum evangelho? Não sei, se escreveu não foi publicado. Mas Marcos escreveu o evangelho de Marcos. Quem estava na sombra de Marcos? Barnabé. Porque foi Barnabé que ajudou ele. Foi Barnabé que deu força para ele ficar firme, para ele voltar e evangelizar. Sabe, irmãos, a obra do Espírito, ela é bem assim. O Espírito Santo mora em nós. Ele nos induz a fazer as coisas. E quando a gente faz, a gente fica cheio. Eu fiz. Quem fez foi o Espírito. E ele não reivindica para ele. Ele só quer que o nome de Deus seja glorificado e ponto.
Ele só quer que você cresça e te preparar para a vinda de Jesus e ponto. E assim foi o nosso irmão Barnabé. Que eu deixo aqui não é um exemplo para santificar, um exemplo, não. Ele é o exemplo de um irmão que era exatamente como nós, mas que fez a diferença na vida da igreja. Ele fez a diferença na vida da igreja. Eu estou falando agora como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a diferença na igreja. Vamos parar de falar mal da igreja. Vamos parar de falar mal dos nossos irmãos. Vamos olhar para os nossos irmãos e enxergar o sangue de Jesus Cristo. Vamos olhar para os nossos irmãos e enxergar o que Jesus tem para eles, o que Jesus tem para nós. É maravilhoso, irmãos, quando nós podemos enxergar assim. E eu vou dizer para você que não é fácil, irmãos. Irmãos, não é fácil. Irmãos, a nossa carne, ela luta contra as obras do Espírito. A nossa língua, como nós falamos, a língua é o mal, é o veneno, bababá. Mas o problema está no coração. O problema está na mente. A boca só fala do que está cheio o coração. Diz a palavra de Deus. Se o nosso coração estiver cheio de maldade, cheio do fruto da carne, ódio, ciúme, contenda, rivalidade, bababá, nós vamos falar o quê? O que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver inundado pelo óleo do Espírito,